Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre 5 livros essenciais de terror que todo mundo precisa conhecer. Eu sou uma pessoa que adora histórias de terror, sempre gostei. Eu gosto não só de me sentir assustada, mas também de ver ali os seres humanos em diferentes situações e conhecer as mais diversas criaturas. É algo que eu gosto bastante. E eu resolvi montar aí uma lista de 5 livros que realmente, assim, são incríveis, são maravilhosos e que eu sinceramente acho que todo mundo deveria dar uma chance. Eu listei eles em ordem aí de publicação para ficar mais fácil, né, do mais antigo para o mais novo, e vou contar aqui um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Então, vamos lá. Preciso começar falando de Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein é uma obra de terror gótico que é considerada aí uma das primeiras ficções científicas já escritas. Imagina, nesta época, 1818, uma mulher escrevendo terror e sci-fi. Não é à toa que esse se tornou um dos grandes clássicos mundiais, porque aqui, em Frankenstein, a gente vai conhecer a história do Dr. Victor Frankenstein, que desde criança gostava muito de alquimia, de anatomia, gostava de estudar bastante. E ele cresceu aí com essa sede de tentar descobrir mais, não apenas sobre a ciência, mas também sobre a imortalidade, o elixir da vida e essas coisas. E quando ele entra na universidade, ele tem a chance de explorar um pouco mais as ideias que ele tem. Pegando membros de diversos cadáveres, ele acaba construindo uma criatura e consegue dar vida a ela. Só que ele fica assim tão horrorizado com o que ele fez que ele simplesmente abandona esse monstro. Só que num certo dia, uma grande tragédia vai se abater sobre a família dele e ele vai descobrir que quem fez aquilo é nada mais nada menos que esse monstro que ele criou. E é aí que a criatura vai querer contar pra ele um pouco mais sobre tudo o que aconteceu desde que ele foi abandonado. E, gente, na minha humilde opinião, é a parte mais fascinante dessa história. Eu não ligo tanto pros relatos do próprio Frankenstein. Eu acho que eles são, assim, mais relatos dos estudos que ele fez, dos lugares que ele conheceu, das coisas que vão acontecendo. Mas o monstro, a gente vê ele evoluindo de forma solitária e aprendendo as coisas do mundo. Ele vai aprender ciência, história, idiomas, ele vai saber se comunicar, ele vai aprender filosofia, ele vai admirar o canto dos pássaros e querer fazer amizade com as pessoas e querer se encaixar em algum lugar. E ele não vai ser aceito porque ele é diferente. E é através disso que um acaba odiando o outro. Criador e criatura se detestam e um jura vingança contra o outro. Este é um livro que o terror vai ficar muito mais em algumas ações que acontecem ali, mas principalmente seria nessa criatura, né, que a gente vai conhecer, que ao mesmo tempo a gente vai ter dó e a gente vai ter pena, porque ele só quer se sentir amado, ele só quer se sentir parte de alguma coisa. E ele foi colocado no mundo, foi abandonado, sem saber nada, sem ter um igual. E acompanhar isso é difícil porque dói. E aqui a gente vai ter não só os dilemas desse monstro, como também os dilemas do Dr. Frankenstein a respeito do que ele fez, do que vai acontecer no seu futuro, do que pode acontecer com a família dele. Então esse é um livro maravilhoso, é um livro necessário, porque ele vai falar de uma forma ou de outra sobre temas muito importantes, como o poder da ciência, a questão do abandono, nada mais nada menos seria um abandono parental, das causas e consequências, dessa coisa da não aceitação. Sério, Frankenstein é um livraço. E em 1886, o Robert Louis Stevenson escreveu O Médico e o Monstro.
O Médico e o Monstro, eu nunca vou cansar de exaltar este livro. Ele é um livro que ele vai falar sobre as dualidades mundanas que atingem todas as pessoas. Porque aqui a gente vai ter o Dr. Jekyll, que é um cientista, aristocrata, muito conhecido na sociedade, que vai cada vez mais se isolar. E aí, para resolver as coisas que ele precisa resolver, ele vai mandar um pupilo novo dele, que é este jovem que é o Sr. Hyde. Só que o Sr. Hyde, ele é completamente o oposto do Dr. Jekyll. Ele é um cara grosseiro, ele é violento, ele é rude, ele é terrível, ele é a pior coisa que você pode esperar de um ser humano. E é lógico, a gente vai descobrir mais nessa história sobre por que esses dois estão interligados, essas duas pessoas que não têm nada a ver uma com a outra, o que elas estão fazendo juntas, por que o Hyde está trabalhando pro Dr. Jekyll e por que o Dr. Jekyll aceita as coisas horrorosas que o Mr. Hyde faz. É difícil para mim falar sobre este livro porque é algo que mudou a minha vida. Este livro de terror, ele teve um impacto tão grande em mim que ele basicamente decidiu aí muitos anos da minha vida. Porque a primeira vez que eu li essa história foi na 5ª série e eu amei tanto essa história, não só a linguagem, que é uma linguagem fácil, tranquila, instigante, porque a gente vai ter aqui amigos do Dr. Jekyll tentando entender, né, qual que é a relação entre ele e esse moço. E, gente, é revelação atrás de revelação. E não só isso, este é um livro que ele fala muito sobre filosofia, sobre existencialismo, sobre as diversas facetas do ser humano e de como todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Não existe ninguém totalmente bom, não existe ninguém totalmente ruim. E também aqui vai explorar um pouco mais o lado da ciência, mas levando também em conta essa questão de imaginar até onde ela poderia ir e, mais do que isso, o que ela poderia causar. E o terror nessa história é exatamente a gente acabar olhando para dentro e perceber que todo mundo tem suas qualidades e defeitos. E sim, nós temos muitos defeitos, porque o ser humano é cruel. Como eu já falei, este é um livro que fez com que eu me apaixonasse pela figura do duplo, que foi algo que eu carreguei comigo por muitos anos e inclusive fiz aí o meu TCC, a minha pesquisa na faculdade a respeito do duplo, por conta da primeira vez que eu conheci isso, que é algo que é a minha paixão até hoje, e foi através de O Médico e o Monstro. Sério, gente, um livro super rapidinho, super tranquilo, que também é um clássico e que também precisa ser conhecido. E é claro que se a gente tá falando de terror, a gente tá falando de criaturas, eu não poderia deixar de fora Drácula, de Bram Stoker, de 1897. E em Drácula, a gente vai conhecer mais sobre um jovem rapaz, que é o Jonathan Harker, que ele trabalha no escritório de advocacia, e ele é mandado até os Cárpatos na intenção de ajudar este conde muito solitário, muito rico, que vive em um grande castelo, que está prestes a se mudar para a Inglaterra, e que precisa não só de alguém para fazer ali os trâmites, né, fazer a parte burocrática de tudo que está acontecendo, mas que também conheça mais da cultura e da língua para que possa estabelecer uma conexão e tornar as coisas um pouco mais fáceis na vida do Conde Drácula. Só que num determinado momento ele vai perceber que ele é um prisioneiro ali e que este Drácula é muito estranho, porque ele não sai durante o dia, ele é fissurado em sangue. Ele tá fazendo do Jonathan mais do que um hóspede, né, um prisioneiro. E a gente vai acompanhar esta história de forma epistolar, porque aqui nós teremos muitas cartas e diários, tanto do personagem do Jonathan, quanto da sua noiva, que tá esperando ele voltar para eles se casarem, que é a Mina, quanto da amiga dela, que tem vários pretendentes, mas que ela ficou muito doente de repente, uma coisa muito estranha aconteceu. E aí, a gente vai ter aí todos os pretendentes, né, dessa jovem se juntando com a Mina e com o Dr. Van Helsing para tentar resgatar o Jonathan
e mais do que isso, tentar descobrir o que realmente está acontecendo com este conde, por que ele é desse jeito. Gente, Drácula, ele fez com que a gente tivesse essa ideia de vampiro que a gente tem hoje. Não que não tivesse sido feita antes, tinha sido, mas Drácula popularizou isso. Tanto que, gente, até hoje, se você pegar, todo mundo já ouviu falar de Drácula de alguma forma ou de outra, porque tá no imaginário popular. Vampiro de dente pontudo, que gosta de chupar sangue, que só pode sair à noite, que precisa se alimentar. E eu era uma pessoa muito receosa para ler Drácula, apesar de gostar de histórias de vampiro, de gostar, né, de Drácula de Bram Stoker, o filme, por exemplo, dos anos 90. Mas eu ficava meio assim por ser de forma epistolar. E geralmente esse tipo de história, que é através de correspondências e diários, ele é um pouco mais arrastado, pelo menos na minha opinião. Isso não é o que acontece aqui. É tudo muito dinâmico, você vai vendo notícias de jornais, o que está acontecendo, o que um médico achou, o que o outro acabou ali descobrindo, o que está acontecendo, como que vai ser o plano deles para tirar o Jonas das garras do Drácula. E como eles vão descobrindo aí de que forma eles poderiam ou não derrotar essa criatura. É algo sensacional. Este é um clássico do terror, mas mais do que isso, eu acho que é simplesmente uma ótima narrativa. É instigante, você tem vontade de saber o que está acontecendo, você quer ali estar com aqueles personagens e ajudar aqueles personagens. Se você nunca leu Drácula, por favor, leia. Avançando no tempo, vamos para 1967 com O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. E O Bebê de Rosemary, a gente vai conhecer aqui a protagonista, que é a Rosemary, e o seu marido, o Guy Woodhouse. Eles acabam de se mudar para um novo apartamento e eles têm planos para o futuro, mas os planos deles meio que não batem, porque o Guy quer se tornar um grande ator de cinema e a Rosemary quer ter uma família, quer ter filhos. Só que nesse prédio para onde eles se mudam, muita coisa estranha já aconteceu. E eles vão acabar fazendo amizade com um casal de idosos que são vizinhos deles. Só que chega um momento que esse casal perde a noção e não deixa mais a Rosemary em paz. Eles estão sempre vigiando, eles estão querendo ditar a vida dela, não apenas eles, mas também o Guy. Só que, gente, né, o título é O Bebê de Rosemary, porque a Rosemary ela vai ficar grávida, mas em circunstâncias muito estranhas. E aí a gente vai acompanhar essa mulher tentando descobrir o que realmente aconteceu, o que está acontecendo com ela, porque conforme a criança vai se desenvolvendo, ela começa a ter dores horrorosas, ela começa a perder muito peso, ela começa a ter desejos estranhos, e a gente tem a paranoia sendo elevada ao milésimo nível. Talvez com justificativa. Só que, gente, a Rosemary é uma mulher que ela tenta ter voz e nunca é ouvida, é sempre silenciada. Então, pode ser que as pessoas argumentem aqui que o horror está em bruxas e demônios e cultos e qualquer outra coisa. Para mim, o terror aqui tá focado no machismo, no abuso, no gaslighting, essa coisa de silenciar essa mulher, de falar que a mulher é louca, que ela não sabe o que tá falando, que ela não entende de nada, sendo que quem está tendo um bebê é a Rosemary. E quem está passando por essas transformações e essas mudanças e descobrindo as coisas é a Rosemary. Esse é um livro, gente, que eu acho ele importantíssimo. Eu diria que ele é um dos livros mais importantes do terror até hoje. Exatamente por tratar de assuntos tão delicados, como, por exemplo, o estupro, e mesmo abordar a maternidade de uma maneira que não é vista como divina, mas é vista como dolorosa e um momento que, para esta mulher, não é grandioso, e sim doloroso. Lógico que quem escreveu esse livro foi um homem, que é o Ira Levin, e para aquela época ele também usa termos racistas, então é complicado.
mas é muito interessante acompanhar o desenvolvimento do arco dessa personagem, de tudo que vai acontecendo com ela, de como as coisas vão escalonando, e ver realmente o que o machismo faz na sociedade. Como ele pode prejudicar as mulheres e como a Rosemary sofre tentando lutar o tempo inteiro contra isso, querendo se libertar, querendo tomar as rédeas da própria vida. E na realidade eu acho este livro maravilhoso, incrível, eu acho ele extremamente importante e é exatamente por isso que eu acho que todo mundo precisa conhecer O Bebê de Rosemary. Por fim, falarei aí de um outro livro de terror maravilhoso de 1971, que é O Exorcista, do William Peter Blatty. O Exorcista ficou muito famoso por causa da sua adaptação, mas para quem não sabe, a história é sobre a Regan, que é esta garotinha, que a mãe dela é uma atriz, e elas acabam de se mudar para um novo lugar, onde a mãe vai gravar um novo filme. Só que nesta casa, a Regan vai encontrar algumas coisas e vai começar a passar por experiências sobrenaturais. E quando eu digo sobrenatural, gente, eu estou falando de possessão demoníaca. Só que isso também vai ser tratado de uma ótima maneira aqui na história, porque a gente vai ver toda a questão dos médicos, da ciência, da psiquiatria, tentando ajudar essa garota de diversas formas. E a gente vai ter aqui um personagem que, na minha opinião, é um dos melhores personagens que eu já li até hoje, que é o padre Damien Karras. Esse padre, ele é também um psicólogo, então ele entende das questões da mente, e isso faz, inclusive, com que ele se torne um pouco cético. Ele está passando por um período que ele está perdendo a fé, não só porque ele conhece, né, a parte científica das coisas, mas porque ele também está passando por momentos difíceis ali com a mãe dele, e vai chegar até ele, né, a mãe da Regan, pedindo ajuda, falando que ele precisa ajudar ela, porque tem alguma coisa errada com a filha, eles já tentaram de tudo que tem a ver com a medicina, e que agora ela tá apelando para um padre. Mas, gente, ele é tão incrível porque, por exemplo, existe um momento em que ela fala assim: ai, e o que é necessário para fazer um exorcismo? Aí ele fala assim: é necessário voltar aí muitos séculos atrás, quando isso ainda era feito, e as pessoas não acreditavam na psicologia. Então, ele é muito debochado, ele é muito sarcástico, mas ele é um personagem com muita profundidade, e ele vai fazer o possível e o impossível para tentar ajudar essa garotinha. E aqui também a gente vai ter temas interessantíssimos, como não só essa questão, né, da igreja versus ciência, que abre diversas discussões aí, mas também o horror aqui, ele tá em uma criança que perdeu o controle. Independente do que seja, se é algo sobrenatural ou se é algo real, esta criança não está tendo mais domínio sobre o seu corpo. E aqui vai ser uma história que vai falar muito sobre luto, sobre perda, sobre mudanças, sobre fé, mas eu acho que a parte central aqui não é apenas essa coisa do exorcismo, né, ou exorcista. Lógico, existe muito terror envolvido, a gente vai ter essa garota completamente enlouquecida, com o corpo cada vez mais danificado, com a mente também cada vez pior, fazendo coisas terríveis e indizíveis, mas também a gente vai ter esse padre tendo a sua fé sendo colocada em xeque. É uma história interessantíssima, sim, ela é lotada de terror, é uma história de horror mesmo, porque, né, possessão demoníaca, mas é simplesmente uma ótima narrativa. Eu já li outras coisas do William Peter Blatty, gosto muito da escrita dele, acho bem fluida, e acho que não é à toa que ele conseguiu construir aí um clássico do horror contemporâneo. Então, se você se sentir à vontade, eu posso te dizer que, olha, uma recomendação certeira para conhecer mais histórias de terror essenciais é O Exorcista.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se quiser continuar conversando sobre literatura, sobre horror, sobre histórias de terror, que é algo que eu amo, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta este vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo se você já leu um desses livros e se você gostou, se você é um fã de histórias de terror como eu sou. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.